Fala, galera, amigas e amigos do Flamengo, família da nação. O Flamengo tem um grande trunfo para conseguir a liberação imediata e contratar Lucas Paquetá. Nós vamos trazer para vocês aqui qual trunfo seria esse e a diferença que existe hoje entre o que alguns acionistas do West Ham querem e aquilo que o Flamengo deseja pagar. Só que o valor no meio do ano pode cair drasticamente. Vale a pena esperar o meio do ano para trazer? Ou o Flamengo está correto em investir uma grana mesmo, mostrar sua força e trazer o jogador de imediato, já que é a grande vontade do jogador, inclusive negando propostas milionárias que tem recebido. Você gostaria de ver o Lucas Paquetá no Flamengo? Poxa, participa. Coloca aí nos comentários a sua opinião. Sim, não. Coloca aí, participe, eu leio todos. E se você quiser ajudar ainda mais, participe colocando Paquetá no Mengão. Isso é importante. A gente, inclusive, soube que virou notícia, inclusive dentro do Flamengo, a nossa campanha, a quantidade de pessoas que colocaram Paquetá no Mengão no vídeo que a gente fez no último sábado. Então, assim, as pessoas estão de olho, estão acompanhando, e isso faz com que a diretoria se mobilize e se esforce ainda mais para poder tratar a contratação de um grande jogador. Posso contar com vocês? Comentem aí, Paquetá no Mengão. Aproveito, nós vamos rodar a vinheta. Enquanto a vinheta sobe, vocês colocam nos comentários Paquetá no Mengão e deixe o seu like. É muito importante o like de vocês. Sobe, drone. Galera, Flamengo tem um grande trunfo para conseguir a liberação imediata de Lucas Paquetá. A diferença ainda ela é muito grande. A gente aqui não está aqui para poder enganar o torcedor, enfim, ela é grande. Porque, como a gente já vem falando para vocês, né, uma das grandes acionistas do clube, que é a Vanessa Gold, ela exige o pagamento de 60 milhões de libras nesse momento para liberar o jogador. Ela alega, inclusive, que um clube árabe, e isso a gente confirma, houve uma proposta de um clube árabe recentemente, com valores dentro dessa casa dos 60, 70 milhões de libras, e valores de salário para o Paquetá que era, segundo informações, 4, 5 vezes o que ele ganha hoje, e ele não quis nem ouvir. Ele disse claramente para o presidente David Sullivan que o desejo dele é um só. Não adianta trazer propostas de outros lugares, assim como aconteceram propostas, inclusive vantajosas, do Tottenham, proposta da Juventus, da Itália, que, pô, é um clube de ponta, né? A Juventus é o maior campeão, né, do futebol italiano, o maior campeão do campeonato italiano. Proposta do Aston Villa, propostas todas elas documentadas, concretas, e que o Paquetá não quis ouvir. O Paquetá está determinado. Ele quer jogar no Flamengo e esse jogo, né, de xadrez que ele vem fazendo junto com o seu empresário e o Flamengo com os acionistas, os donos do West Ham, é o grande trunfo. Porque nesse momento, para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui a tabela de classificação do campeonato inglês, da Premier League. Ela mostra o seguinte: os líderes, né, os times que estão à frente, para vocês terem uma ideia, o Aston Villa é o terceiro colocado do campeonato inglês, do Premier League, e o Paquetá não quis nem ouvir a proposta do Aston Villa. Vocês viram o quanto esse cara quer jogar no Flamengo. E aqui, quando a gente olha a parte de baixo da tabela, o West Ham está numa situação delicadíssima. Ele tem 14 pontos, apenas 3 vitórias
em 21 jogos, quer dizer, 21 jogos, 3 vitórias, e ele está bem distante do primeiro, né, acima da zona de rebaixamento, que é o Nottingham Forest. E o Nottingham Forest joga em casa na próxima rodada contra o Arsenal. O West Ham joga no próximo sábado contra o Tottenham, fora de casa. Quer dizer, uma chance pequena de vencer, ainda mais sem, muito possivelmente, né, a gente não tem certeza, mas sem o principal jogador, que é o Paquetá. O Paquetá 2 dias não treina, e isso conta com a autorização do treinador. Não houve, como muitos estão dizendo aí, o Paquetá se rebelou, não foi treinar e tal. Não é verdade. Ele conversou com o treinador, pediu a liberação, disse que está sem cabeça para treinar em meio a essas negociações, e claro que tudo isso faz parte de um jogo de xadrez, um jogo, né, de paciência, um jogo psicológico com os acionistas, para mostrar que, cara, ele não quer, ele não tem cabeça, que ele vai piorar a situação. O clube, se eles pensam que com o Paquetá a performance e a chance de ser rebaixado ela diminui, isso não é verdade. Ele mostra que a cabeça dele não está lá, e que, né, para o treinador, o ideal é ficar com jogadores que estejam focados para tentar sair dessa situação, e até mesmo com o dinheiro do Lucas Paquetá que eles vão receber, eles possam contratar outros jogadores, outros reforços. Então, nesse momento, é um jogo de xadrez. E o Flamengo tem, lembra daquele jogo super trunfo, né, da minha época, talvez não seja da de vocês, em que você tinha uma carta que era o super trunfo, que ela ganhava qualquer outra carta que você pudesse colocar. E são os argumentos, são os trunfos que o Flamengo tem para poder tentar convencer de imediato. É fácil? Gente, não quero enganar vocês. A gente tem contato direto com representantes do jogador, com familiares do jogador. É uma situação, uma negociação ainda considerada bem difícil para uma liberação imediata. Até mesmo familiares dos jogadores, né, representantes dos jogadores acham que o West Ham deve prolongar isso até mais para próximo do final da janela, porque imaginam que possa pintar uma proposta da Europa com valores altos. Só que o Paquetá já deixou claro, pode pintar a proposta que for, ele não vai, ele tem que assinar. O clube tem todo o direito também de não liberar para o Flamengo. E aí que entra um outro trunfo, que é o seguinte: o West Ham, mantendo o Paquetá desanimado do jeito que está e tal, e um clube muito mal tecnicamente, vai ser rebaixado. E em sendo rebaixado, o valor que hoje o Flamengo aceita pagar 40 milhões de euros vai cair pela metade no meio do ano. Eles podem dizer, não libero. Beleza, vai ter o Paquetá jogando na segunda divisão, um jogador caríssimo, onde os recursos financeiros do clube vão cair drasticamente, e eles vão acabar caindo no fair play financeiro. Porque como é que funciona o fair play financeiro lá na Premier League? Meu amigo, é muito simples. Você não pode gastar mais do que fatura. E o faturamento do West Ham, caindo para a segunda divisão, ele vai cair muito. E como é que vai manter um jogador caro? A folha salarial alta? Eles vão ter que vender. E aí teriam que vender por um valor muito inferior. Então é nesse jogo de xadrez e nesse trunfo que o Flamengo tem, que o Flamengo bate o pé, o Paquetá bate mais ainda o pé querendo vir para o Flamengo, e aí pode acabar dando negócio. Repito, a Vanessa Gold, que é uma das acionistas, ela não quer a liberação do jogador, quer um valor superior, quer um valor maior, um valor que ninguém paga, né? Somente um clube árabe recentemente fez uma proposta cavalar com valores superiores a 60 milhões de libras, com valores estratosféricos para salários do Paquetá, mas ele não quis nem ouvir. Ele deixou claro para o David Sullivan, que é o presidente do clube, o maior acionista, que só quer se transferir para o Flamengo. O desejo dele, inclusive a gente está vendo aqui a matéria do Diogo Dantas, né, do Globo, postou agora na madrugada, já há pouco, que
Família, Copa, Flamengo, por que Paquetá recusa opções na Europa para voltar de imediato ao Brasil? Ele coloca, inclusive, a família, né? Cara, na boa, as informações que a gente tem, o que a gente sabe, é que não é nem a família. Não é nem a família, porque. E aí eu vou guardar aqui situações particulares do jogador para poder evitar, né? Não tenho aqui que falar situações particulares, mas o Paquetá está muito bem adaptado, a família dele, a esposa, os filhos, à Europa, à Inglaterra. Tudo bem que os pais estão aqui, mas não é a questão familiar. É sim a Copa do Mundo, é sim o Flamengo. É sim o fato dele entender que ele tem 28 anos e ele quer chegar no Flamengo em alta. Chegar ao Flamengo com a condição de brigar por títulos, ser campeão da Libertadores, que é o grande desejo dele. Não adianta chegar aqui com 31, 32 anos, porque ele não vai ter a mesma performance. O Flamengo, segundo a gente apurou, acertou contrato com o jogador, tem um contrato já apalavrado até dezembro de 2030. Então, essa é a proposta que ele já aceitou e o Flamengo fez por Lucas Paquetá. Espero que vocês tenham gostado. Os trunfos do Flamengo são poderosos, são fortes, e eu mesmo que não acreditava, até mesmo uma pessoa ligada ao Paquetá não acreditava no último sábado que pudesse dar negócio, porque eles não querem liberar de jeito nenhum. Hoje estão ficando cada vez mais otimistas, porque realmente o Flamengo está como uma peça de xadrez, o Paquetá também, jogando com o West Ham, e eles vão perder muito dinheiro se não vender agora, porque o Paquetá já disse que não vai para clube nenhum que não seja o Flamengo. E o West Ham sendo rebaixado, no meio do ano, o valor de mercado dele despenca e eles não vão conseguir manter o Paquetá e vão ter que vender por muito menos. É um jogo de xadrez. Enfim, vamos ver quem vence. Reunião nos próximos dias. Está marcado para ser... assim, não está marcado, mas está agendado, pré-agendado, foi a palavra que me foi usado, para a próxima sexta-feira. E nós vamos ver cenas dos próximos capítulos. Espero que seja positivo para o Flamengo. Ainda assim, é uma liberação considerada difícil, mas que poderá acontecer sim, porque o Flamengo tem muitos trunfos, assim como o jogador também. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e coloca aqui nos comentários Paquetá no Mengão. Gente, cada mobilização de vocês é muito importante. É necessário colocar, é necessário participar, é necessário engajamento, é necessário que a diretoria do Flamengo, o próprio jogador e a família, inclusive a Duda, saber que o jogador está sendo abraçado pela torcida. Então não deixa de colocar não, participa, cara. É um cara que vem para sacudir o grupo, porque ele vem para ganhar títulos. Ele vem com sangue nos olhos para vencer. Ele não vem como um jogador que chega aqui e não conhece nem o que é Flamengo. Não. Ele vem com o objetivo claro de ganhar títulos, porque ele é muito Flamengo. E ele quer escrever história no clube de coração e o clube que o projetou. É isso. Um ótimo dia a todos. Saudações rubro-negras.